Olá! Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre acidente de trabalho. Eu fiz algumas postagens, falei sobre o que diz a lei previdenciária sobre acidentes de trabalho, falei dos tipos e falei da notificação. Então, rapidamente aqui, só para esclarecer que existem dois conceitos de acidente de trabalho. Aquele pela Previdência, o qual o trabalhador terá o seu direito ao auxílio, caso sofra um acidente, e o prevencionista, que somos nós do SESMIT, que somos profissionais da prevenção, que trabalhamos o conceito de acidente de trabalho prevencionista, que é aquele que, mesmo que não tenha nenhuma vítima, uma lesão, etc., a gente precisa prestar atenção, a gente precisa investigar para que isso não ocorra, porque dessa vez pode não ter acontecido vítimas, mas numa próxima, se a gente não prestar atenção nos quase acidentes, pode ter uma vítima, às vezes, gravíssimo. Então, isso nós vamos falar mais pra frente, mas agora hoje eu vou falar sobre a Previdência. Então, o que diz a legislação previdenciária, a 8.123? Diz que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou a serviço da empresa, podendo causar alguma lesão corporal ou perturbação funcional. Então, o que é uma lesão corporal? É algum tipo de ferimento, queimadura, fratura, enfim, qualquer coisa que danifique o nosso corpo físico. E perturbação funcional é aquilo que impacta o funcionamento normal do nosso organismo. Então, por exemplo, se eu estiver inalando um produto tóxico, né, um gás asfixiante, qualquer coisa que aí, de alguma forma, vai prejudicar o meu funcionamento normal. E que pode virar a uma doença, causar uma doença. E também algumas coisas, por exemplo, que a gente não percebe e ao longo do tempo ela vai desencadeando, que é o caso, por exemplo, do ruído, né? A gente não percebe que tá perdendo a audição, que tá ficando surdo, mas é uma perturbação funcional. Então, nessas duas situações, que cause lesão ou que cause perturbação funcional, a Previdência entende que é um acidente de trabalho, tá? E ela divide em três tipos. O típico, que é o típico? É o tipo, né? É como se fosse o tipo. Tipo queimadura, tipo queda, tipo fratura, tipo N situações. Que pode ocorrer por N situações também, que a gente vai ver isso depois. Segundo, a doença, que é aquela perturbação funcional. E a doença ocupacional, que vem da ocupação, ela também pode ser dividida em doença profissional, que tem relação com a profissão do trabalhador, ou doença do trabalho, que não tem relação com a profissão, mas ela mesmo assim foi desencadeada. E o terceiro é o acidente de trajeto, que ele tinha saído aí do rol de acidente de trabalho, mas ele voltou. Se vocês quiserem saber o que tá na lei certinho, bonitinho, tá lá. Eu, né, já coloquei lá na minha postagem. Então, acidente de trabalho, pela legislação previdenciária, são esses três tipos: típico, doença ocupacional ou acidente de trajeto, e precisa ser notificado, independente de qual foi a causa. Se a culpa, né? Se a gente pode dizer culpa, responsabilidade foi do trabalhador, se foi da empresa, não importa se ele vai ficar afastado ou não, não importa, tem que notificar. Lá na lei diz que a empresa tem que notificar e até 24 horas após a ocorrência do acidente, ou melhor, após ser notificado do acidente. Porque pode acontecer que o funcionário sofra um acidente de trabalho e não comunique, não avise. E aí ele vai avisar só depois de uma semana, ou assim, ele sofreu um acidente na sexta-feira saindo da empresa, ele vai avisar só na segunda. Enfim, então a empresa, ela após ser comunicada, ela vai fazer o CAT. Só que também a CAT, comunicação de acidente de trabalho, ela precisa de informações do médico. Então, por isso que muita gente confunde que quando vai lá na unidade de pronto atendimento, que eles fazem uma fichinha de notificação de acidente, que na verdade não é a CAT aquilo lá, é a ficha do CEREST, Centro de Referência do Trabalhador. Acha que aquilo lá já é CAT, não. Aquela fichinha, ela veio para, na verdade, fazer levantamentos estatísticos, porque o CEREST é vinculado à Secretaria da Saúde, e aí ele consegue levantar quais os acidentes, os maiores acidentes de trabalho, quantidade, não só para empregados, para trabalhadores autônomos, rurais, domésticos. Então ele consegue fazer esse levantamento, porque quando você chega e fala que é um acidente de trabalho, independente se você é empregado ou não, eles vão fazer essa fichinha.
certo? Então veio para isso e também para facilitar a vida das empresas que precisam fazer a CAT, porque daí quando o trabalhador acidentado é um funcionário da empresa, de uma determinada empresa, o próprio hospital, lá, a unidade de pronto atendimento, vai entregar uma via dessa fichinha preenchida a parte médica. E lá o médico vai colocar se você precisa de afastamento ou não, o número do CID. Eu tive uma luxação, eu tive um entorse, uma queimadura, enfim. E aí o número do CID, que é o Código Internacional de Doença, vai nessa fichinha do Sereste e o número do CRM dele, né, que é do Conselho Regional de Medicina. Então, essas duas informações, mais o nome do médico inteiro, mais se você vai ter afastamento, enfim, tudo que o médico colocar nessa ficha vai servir para o CAT. A CAT, na verdade, a comunicação em trabalho. Então, é de suma importância que, após ser atendido, o funcionário vítima de acidente de trabalho leve essa via, ou alguém da família dele leve para a empresa, para o RH da empresa, ou departamento pessoal, para que possa fazer a CAT em tempo hábil, porque se o funcionário ficar afastado mais que 15 dias por conta desse acidente, aí o INSS, para liberar o auxílio, din-din, tá? Precisa ter recebido essa CAT. Gente, aqui tem muito assunto para falar. A gente até pode pensar, vocês podem estar pensando, e aquele que não é acidente de trabalho, mas mesmo assim ele foi no hospital e falou que era e trouxe a ficha do Sereste. Então, isso a gente vai falar num outro momento, porque é muita coisa, tá? Então, hoje é importante, acidente de trabalho, né, na visão previdenciária, lesão, doença, acidente de trajeto, tá? Acidente de trajeto também a gente vai falar depois, com mais calma, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu vou explicar certinho do acidente de trajeto, certo? E nesse nosso vídeo, entendeu o que é acidente de trabalho, quais são os tipos e a importância da notificação. Não tenham medo de notificar, não dá problema nenhum na empresa você notificar. Melhor você notificar do que você não fazer, a empresa não fazer com medo, alguma coisa, ou o funcionário não avisar que teve um acidente de trabalho e depois precisar, né, do auxílio do INSS e não ter como comprovar, ou às vezes a empresa pode até pagar uma multa, enfim, tá bom? Porque não fez em tempo hábil. Então é isso, mas eu vou daqui uns dias fazer outros vídeos sobre assuntos correlacionados, tá bom? Muito obrigada, até mais!